Oi, pessoal, estamos de volta. Vamos começar uma segunda temporada dos nossos minutinhos diários de autoconhecimento, autocuidado. É o momento da gente silenciar um pouquinho o externo, a gente recebe tantos estímulos externos. É o momento de silenciar um pouquinho o que está lá fora e olhar para o que está aqui dentro, dentro de você, dentro de cada um de nós, olhar para a sua essência. Então, em resumo de tudo que a gente falou na primeira temporada aí do podcast, a gente aprender a tirar alguns minutos para nós, escolher as nossas batalhas, escolher aonde a gente vai colocar a nossa energia, olhar para os caquinhos que estão dentro, que a gente vai acumulando caquinhos ao longo do nosso caminho, da nossa jornada, e a gente olhar para dentro e entender esses caquinhos para conseguir se livrar deles, não deixar acumular essa agitação mental, esse lixo interior que a gente vai juntando na nossa mente. E eu quero começar esse primeiro episódio dessa segunda temporada, dessa nova fase, no dia de hoje, 18 de maio, que ouvi muitas pessoas dizendo que na numerologia, na astrologia, é um dia auspicioso, é um dia de sorte, é um dia positivo. E quero começar falando sobre os princípios herméticos. E o primeiro princípio hermético é um princípio que se chama mentalismo. Os princípios herméticos são parte de uma filosofia. Esses 7 princípios herméticos são as 7 leis universais, de acordo com a filosofia hermética. Então, são os princípios da verdade. Aquele que conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. As chaves do templo são as chaves da vida. É a gente entender os mistérios da vida, a gente entender como a gente deve levar a vida. Todo mundo vai ter questões, todo mundo vai ter adversidades, né? Todo mundo tem desafios, tem anseios, desejos. Então, todos passam cada um dentro da sua realidade, todos passam por situações. E existem 7 princípios, através dessa filosofia hermética, que ajudam a gente a passar por essa jornada da vida, que estão no Kybalion, que é um livro muito conhecido. Quem quiser ler e se aprofundar nesses princípios é muito bacana. E o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Tudo acontece na mente. Ele diz que nós vivemos na mente do todo, do universo, né? O universo é uma grande mente, uma grande inteligência, que tem pessoas que quem acredita pode dizer que é o Deus, é a energia divina, é uma energia do todo, é a energia maior. E nós somos parte da mente desse todo, desse Deus, desse universo. E tudo acontece na mente. Então vamos trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. Porque isso parece muito filosófico, né? Mas a gente consegue trazer isso para a nossa rotina. É aquela frase que eu até já falei aqui. As coisas são o que eu permito que elas sejam. O que isso quer dizer? Que as coisas acontecem de acordo com como eu enxergo, de acordo com a minha mente. Claro, existem situações que a gente não pode mudar, que a gente não pode controlar. Que foram questionamentos que eu até me fiz pessoalmente nos últimos tempos, nas últimas semanas. Tem situações na nossa vida, a gente pode ver até o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, que é uma grande tragédia, é uma grande tristeza. A gente não tem como escolher isso, né? A gente, claro, tudo é uma consequência, os fatores climáticos, enfim. Mas a gente não pode escolher, essas pessoas não escolheram viver isso, né? Nesse momento. Então, quando a gente fala, é fácil a gente dizer que só o que está na nossa mente é o que existe. Existem tantas coisas acontecendo, mas, na verdade, é sobre a maneira como a gente enxerga. É a maneira como a gente vai lidar com a situação. Então, quando esse princípio fala que o universo é mental, tem coisas que a gente não pode mudar. Mas a forma como a gente enxerga, a forma como a gente racionaliza isso na nossa mente, como a gente
digere essa situação na nossa mente, cria e cocria isso no nosso mental, vai ditar o tom da nossa vida. O tom da nossa vida, o tempero da nossa vida, ele é dado pela nossa mente, pela forma como eu crio e cocrio. As pessoas, a gente vê, eu já vi muita frase na rede social, as pessoas, na verdade, elas não estão tão preocupadas assim com a sua vida. Elas podem comentar, fazer um comentário ou outro sobre a sua vida, mas na real, no minuto seguinte, ela já esqueceu, porque cada um está muito preocupado com si. Quando a pessoa fala do outro, diz mais sobre ela do que sobre o outro. O que isso quer dizer? Que tudo é sobre nós, é sobre o que está na nossa mente. Na realidade, a nossa vida é isso. Cada um está criando a sua própria história. Cada um está criando o seu próprio caminho. Cada um carrega uma interpretação da vida, uma criação da vida na sua própria mente. Então, que a gente possa entender, diante das situações, como a gente pode mudar a perspectiva, como a gente pode olhar diferente, como a gente pode olhar o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio, como a gente pode criar e co-criar uma realidade diferente. A vida é mental, porque na verdade nós compartilhamos a vida, nós andamos em grupo, somos seres que precisamos um dos outros, mas a experiência, a evolução, o aprendizado e o autoconhecimento, ele é individual, ele acontece dentro de você. Então, que a gente possa prestar mais atenção no que a nossa mente está criando, como você está enxergando as situações. Se você olha uma situação, se você está negativo, está com uma mentalidade negativa, você olha uma situação, tudo que você olhar vai ter esse tom. E você vai criando os seus dias, você vai criando a sua história com esse tom negativo. Agora, se você tem uma mentalidade, não é ser sempre positivo, mas é você saber enxergar as lições, os aprendizados, enxergar o copo meio cheio, o que a vida está mostrando, o que a vida está ensinando e o que eu posso transformar e tirar de bom daquilo, você dá um outro tom para a sua vida. Não é um processo fácil, mas para a gente tentar prestar mais atenção. Se o universo é mental, somos manifestações mentais de Deus, como diz esse primeiro princípio hermético, que a gente possa entender como a gente cria e o que a gente cria na nossa mente.